Olá, tenha um excelente e abençoado dia debaixo da bênção do nosso Pai Celestial, do Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre a sua casa. Estamos ancorados aqui em Números 13 e 14, episódio muito conhecido, quando o povo de Israel estava próximo a entrar na Terra Prometida. Moisés, orientado por Deus, deu uma orientação, selecionou 12 espias, um time, uma seleção dos melhores, os líderes do povo de Israel, representantes de cada tribo, para espiar a terra. E eu estou desenrolando esse episódio, porque ele é um episódio muito marcante nas Escrituras. E no tema passado eu falei sobre como vencer o medo. Eu vou dar uma recapitulação rápida aqui, que eu quero falar sobre algo positivo, bem positivo hoje. Você vence o medo quando você valoriza o que Deus te deu. Você vence o medo quando confia no amor de Deus. Você vence o medo quando confessa o que Deus prometeu. Você entra em sintonia com Ele. Você vence o medo quando obedece aos princípios de Deus e confia na presença dEle. Esses pequenos princípios aqui façam que você tenha vitória sobre o medo. Que o medo é algo que acontece a todos nós, porque o medo tem a sua origem lá atrás no pecado. Porque o homem não foi criado para ter medo, ele foi criado para ter coragem e exercer domínio sobre todas as coisas. Aliás, esse é um ponto importante que a gente podia abordar aqui, né? Você não foi criado para ter medo, o medo é consequência do pecado. O homem, antes do pecado, não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada. É só você olhar Gênesis capítulo 1. Aliás, o livro dos começos é um dos livros que nós precisamos muito mais estudar com detalhes. Porque lá está o projeto original. Para você distinguir uma nota falsa de uma verdadeira, você precisa conhecer muito bem a verdadeira, bem a original. Então, para você saber se os pensamentos que você tem, a vida que você leva, a vida que as pessoas disseram que você levaria, a vida que os teus pais passaram para você, os paradigmas, a mentalidade que você herdou, se você quer saber se ela tem a ver com o projeto original de Deus, você precisa ler Gênesis. Aproveite esses dias que você vai estar de descanso, meio de folga aí nesse feriadão prolongado, estude Gênesis, leia os primeiros capítulos, mas medite, não vai ler como ler um jornal, que isso não pega nada, porque a Bíblia é um livro de códigos, e é o Espírito Santo quem revela. Quando você for ler, peça ao Espírito Santo, revela a tua palavra. Mas se você for olhar lá no começo, Deus deu ao homem, capítulo 1, 26 a 28 de Gênesis, domínio sobre todas as coisas. Você imaginou o homem andando no meio do jardim com animais, com o leão, com o tigre, com o urso, com tudo, e brincando com eles como se brinca com um cachorro qualquer? Por quê? Não havia medo. E o homem foi criado, outro detalhe, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você imagina Deus com medo? Então o medo não está no DNA natural que Deus nos criou. O medo é fruto do pecado. Que o Espírito Santo revele isso a mim e a você. Porque muitas coisas que eu e você estamos vivendo, uma subvida tantas vezes, amarrado, detido, aprisionado, cheio de cadeias, porque estamos vivendo uma mentira. Então o medo é uma dessas coisas que o diabo colocou na nossa mente, fruto do nosso vacilo lá atrás, em Adão, que trouxe toda essa desgraça. Agora, o que eu quero falar com você hoje, e talvez eu não complete, também não estou com pressa, mas que tanto o medo quanto a coragem são contagiantes. Você pode reparar isso. Tanto o medo quanto a coragem. O medo dos 10 espias e a incredulidade deles contagiou a maioria do povo hebreu. Tanto é que lá em Números 14, 1, o texto diz aqui que toda a congregação, depois que eles ouviram o relatório dos medrosos, dos covardes, dos incrédulos, eles contagiaram a maioria deles, que se levantaram, gritaram em voz alta, choraram a noite toda. Você imagina milhões de pessoas chorando, meu amigo? A gente não tem noção disso. Nós precisamos
deixar nossa mente viajar nesse cenário para a gente entender o drama que foi. Milhões de pessoas foram contagiadas pelo medo de 10 homens, 10 líderes. Choraram a noite toda. Outra coisa, murmuraram contra Moisés. Já tinha tido um problema anterior que Deus quis julgá-los lá. A murmuração deixou, e a reclamação deixou Miriam leprosa. Mesmo assim esqueceram, porque a murmuração havia se tornado uma cultura para eles. E quando você está inserido numa cultura, você não percebe o quanto você está agindo errado. Pode perceber isso na sua vida. Na sua vida familiar, uma cultura de uma igreja que você está, uma cultura de uma empresa. Aí quando a pessoa de fora chega lá e percebe aquela cultura, você já nem percebe mais. Então a murmuração tornou-se algo cultural para aquele povo. Tanto é que Moisés e Arão ficaram desesperados também. Até eles foram afetados, que ninguém é de ferro, né? A murmuração deles foi tanta, o contágio foi tamanho que eles desejaram voltar para o lugar de escravidão por conta de uma mentalidade de escravos que eles tinham. Olha que loucura isto. Olha o que o medo faz. Foi uma faísca que pegou ali que os caras quiseram voltar. À beira de entrar numa terra que Deus prometeu, uma terra que manava leite e mel, eles quiseram voltar para o Egito. Você sabe por quê? Porque eles tinham saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Você sabe por que você quer muitas vezes voltar atrás em algumas coisas? Sabe por que você ama algumas coisas que você devia odiar hoje? Você fica fazendo tantas vezes flertando com o pecado, flertando com o seu passado, porque o passado está dentro de você. Não saiu ainda. Então eles saíram do Egito fisicamente, mas emocional e espiritualmente eles estavam presos ao Egito. Porque toda coisa é que nem aquela pessoa que vai para um segundo relacionamento, casado ou não, que fica fazendo comparação o tempo todo. E quando acontece o primeiro problema, quer voltar lá atrás, quer voltar ao passado. Então, esse povo tinha uma mentalidade escrava. Eles não estavam preparados para entrar na Terra Prometida. Tanto é que nós vamos chegar lá no próximo capítulo, nesse capítulo ainda, tanto é que eles não entraram. Então, eu quero deixar hoje esse pensamento para você. Tanto a coragem quanto o medo são contagiantes. Da mesma forma, a coragem também foi contagiante, mesmo que ocorra através da minoria. Eram 10 e eram 2. E note que o primeiro a se posicionar foi Caleb, não foi Josué. Josué se posicionou depois, mas no capítulo 13, 30, Caleb se levantou e disse assim. Então Caleb fez calar o povo. Ele levantou, deu um grito no meio da turma, falou: ei gente, espera aí, calma aí, deixa eu falar aqui. Fez calar o povo diante de Moisés, diante do líder, tomou a frente, tomou a palavra, pediu licença para o líder e falou: dá licença, eu estava lá, deixa eu falar aqui. Vamos subir agora, não é amanhã. Então a pessoa, quando tem coragem e está decidida a fazer algo, ela não fica protelando. Os covardes vão protelando, mas os corajosos não protelam não. Nós vamos agora, ele disse. Isso que, meditando hoje, me chamou a atenção. Vamos agora. Se você tem convicção de algo, agora estou falando com você, se você tem convicção de uma decisão que você precisa tomar, não postergue, não protele. Se Deus já te deu a direção para tomar, tome a decisão. Haja. Não adianta. Ontem eu falava com uma reunião com líderes de jovens aqui. Eu dizia para eles que nossos jovens hoje não precisam de mais conhecimento, precisam de ação. Conhecimento nós temos demais. Nós estamos obesos intelectualmente, espiritualmente, de tanto conhecimento, mas não tem ação. Por quê? Porque nós não temos convicção, não temos revelação, temos conhecimento. Agora, se Deus já te deu uma direção para você fazer algo, tenha coragem, assuma a sua posição e diga como Caleb: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes disto.
Ora, ele viu os mesmos inimigos, ele viu a mesma terra, ele viu o mesmo solo, ele viu o mesmo ar, ele viu a mesma atmosfera, viu tudo. Mas dentro dele havia uma mentalidade liberta, não uma mentalidade de escravo, não uma mentalidade de medo. O medo e a coragem são contagiantes. Esse posicionamento de Caleb contagiou a Josué, que tornou-se um dos seus parceiros e porta-voz logo em seguida nessa jornada. Então, eu vou continuar esse episódio depois, amanhã, né, obviamente, mas a coragem, tanto o medo e a coragem é contagiante. O que Deus falou com você já que você precisa tomar decisão? O ano está acabando. Você vai deixar o ano acabar? Vai virar o ano? Vai dar que desculpa que você vai dar mais? Tome uma decisão. Deus já falou para você, você está num caminho errado, você está num caminho de morte, pare com isso, tome uma decisão. Como o conselho que Davi deu para, me perdoe aqui a minha ousadia, conselho que Davi deu para o seu filho Salomão: esforça-te e sê homem, tenha hombridade, mesmo que você seja mulher, não estou falando de gênero, estou falando de coragem. Tome posição, tome decisão, não deixe virar o ano com pendências. Tenho falado disso aqui, porque haja como Josué aqui, como Caleb, que declarou esta frase maravilhosa: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes disso. Se Deus já te deu uma direção, você é perfeitamente capaz de assumir a sua posição, tomar essa decisão e corajosamente agir. Faça um excelente e abençoado dia e até amanhã.